Olha, estamos chegando a mais um Widencast e hoje eu tô assim, muito feliz, porque eu adoro ler. E nós estamos recebendo a autora do livro, a Aline, que vai estar aqui com a gente falando, gente, ó, o poder do inútil. Por que pausar é importante e como é que é essa estratégia da nossa performance? Será que a gente está performando para o público ou a gente está performando dentro da nossa limitação? Né? Então a gente vai conversar, saber tudo sobre isso. E eu queria dizer para vocês que eu sou apaixonada quando eu tenho essa oportunidade de ver o autor, conviver com ele. E a gente estava antes comentando que o livro é igual a fragrância. Cada pessoa, quando bota um perfume, ele muda de acordo com a sua pele. E o livro, que é bem escrito como O Poder do Inútil, ele faz isso. Ele dá um nó no nosso juízo, positivamente, para nós, cada um, dentro da sua realidade, né, da sua história de vida, a gente vai parar, vai refletir um pouquinho sobre como isso se encaixa no meu eu. E é por isso que ele é único para cada um dos leitores. E eu queria falar, né, Aline, essa satisfação. Esse nosso Widencast é feito para o nosso público, os nossos alunos. Fica lá no Spotify, ó, também no YouTube, no Instagram, mas o importante é a gente levar conteúdo, né? Conteúdo assim maravilhoso. E tá com você, pra mim é sempre uma alegria. Eu vou apresentá-la, né? Porque já conheço de muito tempo, assim, intenso. Às vezes não são os anos, é o período que a gente vive intensamente. Né? A Aline é a autora desse livro maravilhoso, é o começo, vão ter vários e ela vai sempre vir aqui, viu? E é líder do IBEF, ela é psicóloga, ela tem um MBA lá na GV, na formação de CEO, e é uma pessoa assim, ímpar, maravilhosa. Eu diria que assim, faz a diferença na vida de cada um de nós que tem a oportunidade de conviver com você. Eita, que responsabilidade. Mas é verdade, porque assim, você é uma pessoa super organizada, mas é uma pessoa super flexível e é leve. Eu acho que hoje essa leveza faz muita diferença no nosso dia a dia. Faz pra gente mesmo, né, que dirá na relação com os outros, né? Fica uma relação mais suave, mais verdadeira, mais conectada, né? O peso às vezes dá um peso e você cria tanta barreira naquele peso, né? A leveza é mais pra ter uma conexão gostosa, de verdade, você querer estar com o outro, né? Eu gosto muito de gente, no modo geral, né? Primeiramente, queria agradecer a minha, muito obrigada por ter me chamado. Maria, é um prazer estar com você sempre, poder falar aqui, fiquei lisonjeadíssima, fiquei muito feliz de você estar lendo meu livro, né? Espero feedbacks. Eu tenho dito para todas as pessoas que estão lendo meu livro que me deem feedback, né? É o primeiro livro que eu escrevo, já tinha escrito alguns artigos, gosto de escrever, adoro ler, adoro poesia, gosto das leituras meio diferentes, mas nunca tinha me aventurado a escrever, né? É o primeiro, então estou precisando muito de feedbacks aí para ver se eu tô me comunicando, né? Não, mas eu acho assim que você está se comunicando muito bem, você toca no coração e como eu falei, o livro faz a gente parar e refletir. E é por isso que ele não é um livro para se ler assim, é um livro, né, para você ir digerindo, aos poucos, parando, refletindo, trazendo para o nosso eu e realmente nós não terminamos o livro do jeito que começamos, a gente sempre vai, no seu caso, esse livro a gente termina com outro espírito, né, com uma garra, uma vontade de transformar e de refletir o que é que a gente pode melhorar, porque a gente está aqui na Terra, pessoal, não é para ser bam não, mas é para achar o que é que você pode melhorar, o que é que você ter. Ó, eu tenho limitações, mas eu posso ajustar algumas coisas? Sim, outras não dá, não. Então vamos, e também limitações sobre a ótica de quem, né? Então, às vezes, a gente também tem que ter esse cuidado. Exato. Se alguém tá vendo a limitação que a gente não vê. E, às vezes, aceita essa limitação, né? E eu queria muito agora que você contextualizasse um pouco pra gente a sua trajetória. Porque nossos alunos e futuros alunos, né? Estão aqui sempre nesse nosso bate-papo, querendo, né, saber um pouco mais. Como é que chegou até aqui esse livro, né?
quem é essa autora linda, maravilhosa e que tem, acima de tudo, a coragem. Ontem a gente estava num evento lá do IBEF maravilhoso, no lançamento do seu livro, muito bom. Mas a gente teve você tem essa coisa da coragem de escrever, porque não é todo mundo que tem essa coragem. Sim. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória e como foi que surgiu essa ideia maravilhosa. Eu venho de uma família de psicólogos, né? Então, a leitura e a escrita é muito estimulada, né? A gente, na psicologia, aprende muito bem, quando a gente tem bons professores, que a gente aprende muito mais na literatura do que em livros técnicos, né? Porque você vai sentir o sentimento do personagem, você vai entrar e você vai sentir visceralmente as coisas que às vezes no livro ele está sendo dito tecnicamente e lá não, ele está falando da vivência. Né? Então, quando você entendeu o que é uma tristeza, você entendeu o que é um sentimento de inferioridade, está muito bem escrito em alguns livros. Você entendeu o que é burocracia no livro como o nome do livro, minha nossa senhora, perdi agora, O Processo, do Kafka. Sim. Você sente o cheiro de uma instituição, de um cartório ali, entendeu? Então é muito bom você compreender determinadas coisas dentro da leitura. Então, sempre fui uma leitora ávida, assim, por esse tipo de experiência. E eu sempre escrevi poesia quando era mais nova, escrevi história, escrevia romance, escrevia tudo, mas eu nunca tinha coragem de mostrar, muito pouco, só para as pessoas próximas a mim. E aí fui na psicologia e eu sempre fui muito vocacionada na psicologia, mas assim como eu conto no livro, eu fui começando a acompanhar sinais de que eu não estava feliz ali, sabe? E quando eu comecei a ver esses sinais, eu tinha duas opções, né? Fazer de conta que eu não estava vendo, ou considerá-los e ver o que eu ia fazer com eles, né? E eu sou muito dessa ideia de ter futuros na minha frente, possibilidades. Então, vi o sinal e eu vou fazer o que com isso aqui? Eu vou construir um futuro em cima desse sinal. Se eu estou insatisfeita aqui, eu vou atrás de buscar alguma coisa que eu me realize. Agora, assim, o quê? Para onde? Né? Então, tem muito tropeço, muitas idas e vindas nessa descoberta. Eu só sabia do incômodo que eu tinha. Eu não sabia para onde eu ia. Eu sabia que eu não queria mais ficar ali. Então, às vezes você escreve um livro, e eu conto um pouco dessa história do livro, e fica muito organizado, né? Mas aí não é bem assim, é todo um caos, né? Isso aqui é pós-acontecido, né? Então, aí eu fui para o mundo corporativo, tive um convite, né? Já tinha uma paquera com o mundo corporativo, já fazia enquanto psicóloga algumas coisas. Nesse movimento, fui convidada para entrar numa empresa, fiz todo o grade da empresa, né? Fui vender, depois fui coordenadora, depois fui gerente, fui ali entendendo como é que era esse mundo corporativo, entendendo a relação com o cliente. Então, como eu sou apaixonada por gente, era um lugar, qualquer lugar tem gente, pronto, eu me valei disso, né? Essa competência eu tenho, de gostar de pessoas, de ler pessoas muito bem, tá sempre aprendendo. Por quê? Como é que você lê pessoa? Ouvindo, né? E eu tenho uma capacidade de ouvir que eu sempre estou tentando melhorar ela sempre. Essa é uma capacidade minha que eu tenho boa, mas eu estou sempre trabalhando para melhorar ela. E eu só consigo melhorar minha audição quando eu silencio o barulho, né? E é um pouco isso que eu vou falar aí no livro. Mas enfim, entrei no mundo corporativo, vi que precisava me apropriar de conhecimento aí também para isso, que eu não tinha. Aí fui fazer minhas pós-graduações, né? Fiz pós-graduação em gestão empresarial, fiz pós-graduação em marketing, fiz pós-graduação em CEO, COO, vivo na FGV. É um curso legal, eu vou atrás do curso. E aí, nesse movimento, comecei a entender também que eu precisava me validar naquele lugar. Porque como é que é isso? Uma psicóloga dentro de uma instituição financeira? O que a psicóloga tem a ver com instituição financeira, né? Então, eu me questionava, e eu tenho certeza que o mundo também me questionava. E não importava se o mundo questionava ou não, eu estava me questionando. Então, eu precisava entrar em acordo comigo. Então, eu precisei encontrar formas de me apropriar daquele conhecimento. Foi quando eu entrei nas instituições, uma delas o IBEF, foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Não só na parte financeira, mas de relacionamentos corporativos. É um lugar assim, meu Deus, não tenho como eu colocar em palavras o tanto que o IBEF é rico para mim, e você principalmente.
foi uma pessoa que sempre me acolheu, me abriu as portas e a gente construiu muita coisa juntos. E a gente tem uma jornada linda, né, muita coisa pra frente também, mas a gente construiu muita coisa legal. Válida, verdadeira, genuína. Apesar do pessoal falar que o mundo corporativo, não sei o que, não sei o quê. Não, eu acredito que quando se tem um propósito comum, a gente consegue fazer florescer. Mesmo onde a pessoa acha que é denso. Ah, é denso, é isso. Não, fazer florescer. Exato. Porque tem o coração, tem assim, a doação. Né? E eu E sempre o ouvir, né? O ouvir, porque eu acho que às vezes tem muita gente que fala, os jogos e tal, os não ditos. Sim, mas você tem que ouvir os não ditos e traga pra mesa os não ditos. Vamos fazer acordos. Eu sempre fui de fazer acordos, ser honesta, ser sincera, conversar, me doar muito. Eu sempre me dou, gosto de me doar, não faço isso por. Muito pelo contrário, me alimenta a me doar. Entende? Então, as relações. E isso que eu construo é uma coisa que me alimenta muito mais, talvez, que alimente o outro. Eu faço por mim mesmo. E se eu estiver alimentando e o outro também estiver feliz com isso, aí pra mim foi perfeito, né? E eu aprendi muito lá no IBF e aprendi muito onde eu estou, na Libercard, onde eu tive muito campo para pôr em prática muitas coisas que eu ia pensando, né? Fui amadurecendo, criando uma cultura, fui construindo o meu lugar. Então eu até brinco, né? Eu sou psicóloga por formação e vocação, mas eu sou CEO hoje por intenção. Eu construí esse meu caminho lá, né? Intencionalmente, com paciência, para que fosse uma coisa a longo prazo. Nunca fui apressada, nunca fui de top down, de dizer, porque por isso, por aquilo, não. Eu fui ocupando os espaços que eu via, lendo sinais e intencionalmente construindo condição para estar ali. E eu queria, assim, né, destacar que o conhecimento faz a diferença, né? A segurança, muitas vezes eu vejo aqui, oriento alguns alunos, né, e pessoas que chegam com crises, qual a profissão, quero mudar de profissão, tá com esse incômodo, mas não tem a segurança da mudança, porque tem uma fase anterior de um autoconhecimento. Será que eu faço autoconhecimento uma vez? Ou eu tenho que estar constantemente refletindo que eu vou mudando? Então, que eu me conhecia, mas eu mudei. Então, agora eu tenho que fazer um novo autoconhecimento, porque isso é um ciclo, né? Portas se abrem, portas se fecham, a gente se transforma. Como a gente já falou no livro. E nada dá certo sem conhecimento. Então, se você está aí, não esquece, aqui na hora a gente tem graduação, pós-graduação esperando por você. Tem que estudar. A gente não pode parar de aprender. E muito quando a gente, às vezes, por exemplo, empreendedor, né? O empreendedor, ele vai fazendo, ele vai fazendo. Mas uma hora ele vir para estudar, fazer uma graduação, pós-graduação, para organizar. Eu, quando fiz o CEO, que é a formação em operações, quando eu fui entrevistada, a pessoa falou, poxa, mas você tem uma história com a operação, essa questão do Vale Transporte aqui, nossa, aqui. Eu disse, não, mas eu quero organizar. Eu fiz empiricamente, vamos dizer assim, com o que eu sabia, e eu quero organizar a experiência para que eu replique ela muito melhorada. Então, o ensino, os cursos que a gente faz, eles nos ajudam a nos apropriar de coisas que às vezes a gente fez e não sabe nem por que deu certo. E até identificar coisas que a gente fez e que não deveria ter feito. Com Porque as escolhas, elas não são 100% acertadas. Muitas vezes a gente toma os caminhos e é com esses caminhos que a gente se permite falhar e aprender. O que não dá é você ficar errando. Né? Então eu acho que tem que parar e dizer assim, peraí, não, esse caminho não dá certo. Vamos chegar de um outro modelo para o nosso objetivo. Tem um termo na tecnologia que é Pareto, que a gente chama. Sim. Que é o quê? Vamos botar isso para funcionar? Vamos botar isso aqui para funcionar. A famosa gambiarra, NASA vem, é mais ou menos isso. Às vezes a gente, enquanto empreendedor, vamos girar isso aqui. Vamos fazer isso aqui funcionar. Mas depois tem que arrumar a casa. Não é negócio nenhum vive de amadorismo. Não existe mais espaço para amadorismo. Eu entendo que às vezes a gente vai dar as caras e faz a coisa ficar de pé. Mas depois tem que arrumar a casa. Porque senão não se sustenta. Pois é, então, dentro desse contexto, surgiu essa pérola, que é o seu livro, né? Assim, é um livro gostoso de ler. Eu queria que você falasse também um pouquinho, porque
Ele é um livro que também tem uma ilustração diferente, né? A gente hoje é visual, a gente é sinestésico e aí a gente sabe que isso faz a diferença e relaxa o leitor, né? Já te dando esse feedback muito bacana. Por ter trabalhado muito tempo em consultório de psicologia, ter trabalhado em um hospital psiquiátrico, ter tido muitas conversas difíceis com o paciente, conversas difíceis com família, eu sou muito acostumada a estar em lugares de tensão, né? E eu sei que alguns elementos, eles diluem um pouco essa tensão para que a gente consiga comunicar de uma forma melhor, certo? Porque muito dos medos que a gente tem é muito maior do que na verdade a coisa é, né? Então assim, eu sei que a gente está tratando aqui no livro coisas densas, coisas que mexem em estruturas, principalmente na terceira parte do livro, eu sei que é, mas como de uma forma que eu vou construindo a condição para a pessoa realmente parar ali no final e conseguir fazer essa reflexão. Então esse atributo da página, que é gostosinha, ela tem outra textura. As ilustrações, eu escolhi uma escola de arquitetura para basear aqui a minha ilustração, né? Chamei um ilustrador e conversei com ele. É tudo inspirado em Bauhaus, que é uma escola de arquitetura alemã, bem voltada para o essencialismo, para a simplicidade. Eu tento ser o mais simples possível, o mais usual possível, sem termos difíceis, sem complicações, mas ao mesmo tempo com profundidade, com fundamento. Sim, né? sim. O fundamento, ele não precisa ser complicado. Não. Até porque não tem nada... A coisa mais difícil do mundo é você explicar simples algo para alguém. Você só explicar algo simples se você tiver a compreensão profunda do que você está falando. Porque informação é diferente de conhecimento, que é diferente de reflexão. Né? São 3 fases. Então eu não quis só passar informação, eu quis forçar a parada para que isso aqui fosse transformado em conhecimento e mudasse de fato a minha prática. Porque o conhecimento ele só é efetivo quando eu aplico na prática. Sim. Se eu falar, é muito bom o livro, eu não mudo nada, não é esse o meu objetivo. Não, mas esse livro não é assim. Primeiro, tem 3 etapas e uma parte que é para o empreendedor. Aí eu que sou empreendedora, que passei também por uma transição de carreira e empreendi aqui nos polos da Widen, parei de, pelo amor de Deus, olha, vamos aqui. E é tão bacana que tem uma hora que ela diz assim, spoiler, viu? Não sei se ela vai deixar. Deixa. Pegue uma folha de papel e vá fazer aqui uma conta. E aí eu digo, rapaz, eu não sei não, eu devia ter feito melhor essa conta. Essa conta eu não fiz assim, mais do que 5 anos não. Eu digo, essa conta talvez não seja só 12 meses, essa conta tem que ser mais. Né? Porque realmente como profissional da área contábil, a gente sabe que quando você empreende, você não pode, né, tirar o dinheiro da empresa. A empresa tem que ter fôlego para crescer e quando for possível você ter as retiradas ali, isso depois de um tempo. Né? Só que tem gente que entra no modo sobrevivência. Exato. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais como é assim, para esse empreendedor, o que é que você dá assim de dica? Primeiro, a gente é apaixonado pelo negócio. Sim. É claro que existem formas de empreender. Às vezes, e no Brasil tem bastante, principalmente as mulheres, a gente empreende muito por necessidade. No sentido de que, poxa, eu tenho que sustentar minha família, vou fazer um salgado. A gente tem muito essa linha do empreendedor. E tem um empreendedor apaixonado. Às vezes o empreendedor apaixonado é muito aquele que trabalha numa empresa há muito tempo. E aí ele, poxa, como eu queria pôr o meu negócio assim, assado, né? E ele não teve essa experiência e às vezes ele não consegue pulsar aos olhos dele assim, tudo que envolve. Porque como ele foi vinculado a uma empresa durante muito tempo, tem vários custos até que ele nem imagina, nem lembrava que ele tinha. Tipo, nossa, quer dizer que se eu empreender eu não tenho salário? Coisas básicas, né? Então, e o sonho, você quer fazer o melhor produto, você pensa no seu cliente, que você vai agradar o seu cliente. Quando você vai para ali, às vezes você sente que o cliente, como todo comprador, vai falar determinadas coisas sobre o seu negócio, sobre o seu produto, aí você... Né? Então tem tanta coisa envolvida naquele sonho que eu realmente preciso ter muito alinhado ali qual é o meu objetivo com aquilo ali, é sobre a existência, mas eu preciso me bancar. Sim, Né? E o que é me bancar?
Então, até quando eu vou sustentar um sonho, quando eu não estou pagando a minha sobreexistência? E também eu acho Aí, entrar no modo sobrevivência é muito não, ruim, não dá. porque você faz qualquer coisa. E aí você atende qualquer cliente, entende? E aí você, enfim, entra no modo de que você não tem escolha. E é muito ruim não ter escolha. Eu acho que nessa hora, que eu chamo do modo sobrevivência, algumas pessoas, elas esquecem até os propósitos. O que te levou a colocar a empresa? Eu estava em empresa, né? No meu caso, sempre trabalhei na área de educação, sou filha de professor e amo, né, o que eu faço, mas assim, tem um propósito, né? A gente tem uma crença e os valores que cada um de nós acredita, eu não troco por nada. Então, assim, o fato de estar na empresa é uma liberdade de você ter uma cultura dentro dos valores que você preconiza e que tem que ser uma cultura para todos, não pode ser também só para você. E aí, não funciona. É isso que é um diferencial. Eu tenho esses valores, a empresa vai ter esses valores. E de repente você olha para a empresa e será que tem os valores que eu estou aqui? É tão engraçado porque nem todo mundo está comprando esses valores. Cultura e eu acho não é que o que é isso dito, né? que é um diferencial. Cultura é o que é sentido, respirado na empresa. Então, às vezes, o empreendedor ele acha que a empresa dele tem uma cultura e ela tem outra. Cultura não é uma coisa de eu chegar e dizer assim, a minha cultura é não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não, a cultura é o que é vivido na empresa. Eu conto uma história super engraçada, não sei se você chegou nessa parte do livro. Cheguei na parte lá do supermercado. Do supermercado, né? E assim, é isso. Uma coisa é o que está dito no board e tal, outra coisa é o que é dito no corredor. A cultura é o que é dito no corredor. Agora, qual é o teu movimento de influência? E influência tem a ver com autenticidade do que você está fazendo, com coerência. Qual é o teu nível de influência? Porque coerente e autêntico, que vai todo mundo comprar essa cultura. Por isso que a cultura, ela é para todos. Eu sempre acredito ali num ponto muito importante, que é a sua atitude, ela tem que ser coerente com o que você está falando. Exatamente. Quando o líder, ele despluga isso aí você vai ter uma falta de conexão das pessoas, porque diz isso e faz isso. Você também cita algumas coisas aí que a pessoa diz vai para a direita e ele está fazendo totalmente diferente, né? E dentro desse mote, eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre esse líder servidor, que líder que a gente tem que ser, né? E aí existe sempre um questionamento, é o líder servidor. Como é esse líder servidor? A gente bateu um papo um pouquinho antes, eu queria que você falasse desse tipo de liderança, que é a liderança que é necessária. Eu coloquei no livro que a gente tem que descobrir qual é a liderança que a gente dá conta de ser, né? Então, assim, no meu caso, eu acredito muito no líder servidor, certo? É o que eu tento ser e busco ser e faço tudo para ser. O mais coerente possível nesse aspecto. Que é o quê? Eu sirvo para a estratégia e para a empresa como um todo, para todos os colaboradores. Se eu sirvo para todos os colaboradores, cada um tem seu papel, cada um tem seu movimento, eu vou tirar todos os obstáculos para que todo mundo performe bem. É isso que eu tô lá para isso. Dar insumo, dar instrumento, otimizar a comunicação entre eles serem bem remunerados, se sentirem bem remunerados à medida que eu posso, ser clara, ter muito clareza dentro das políticas da empresa, ter o canal aberto, né? Isso é o meu movimento. Agora, é para todos? É para todos? Então, se alguma pessoa não está dentro desse universo, faz parte para mim, enquanto servidor também, que essa pessoa não esteja na empresa, porque ela vai atrapalhar os demais. Então, eu não posso privilegiar um do que o outro. Então, eu vou favorecer a todos e, no fim do dia, a performance da empresa como um todo. Inclusive, é interessante a sua colocação, porque eu já vivenciei algumas pessoas assim, tem uma alta performance, mas elas eram nocivas à cultura e elas acabavam desestimulando demais. Isso. Né? Então, assim, eu vi pessoas segurarem esse tipo de líder e dizer assim, não, mas ele entrega, sim, mas... Ele entrega até quando? Entrega a que preço? Assim, como eu disse, existem vários tipos de liderança, não existe só essa foco em servir. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ver a longo prazo, né?
que é o sustento dessa empresa. Porque uma empresa quebrada, se eu for pensar, e aí aqui não é ser boazinho, passar pano, não é isso. É no sentido de produtividade da empresa. Se teus colaboradores estão quebrados, eles não produzem. Se teu colaborador te trata igual um prego dando uma telada na cabeça e ele não sabe nem por que ele está levando essa marretada, ele vai trabalhar também dessa forma, como um prego. Ele não vai se identificar com o trabalho, ele não vai se identificar com a empresa. O que ele vai dizer? Eu ouvi hoje no elevador com outra empresa. Oba, é sexta-feira, das 18 horas eu vou embora, eu quero nem saber. Tudo bem, é lógico que a gente quer sextar, entendeu? Mas qual é o tipo de comprometimento, pertencimento que eu tenho naquela empresa? Então, eu não consigo ver um líder que ele não sirva gerando pertencimento lá dentro. E o pertencer é por quê? Porque eu estou fazendo, eu sei, enquanto colaborador, qual é o objetivo da empresa, qual é o meu papel dentro dessa empresa e a minha importância ali. E qual é, o que é que eu estou agregando? Se sentir que faz parte faz parte, mas assim... Deveria, né? Deveria. Tem uns que fazem questão de não fazer parte. Não. É justamente onde o elo se corta, Exato. aquela corrente se corta e aí a engrenagem não gira na velocidade que a gente Exato. precisa. E assim, Aline, tem casos e casos, tem casos e casos. Tem pessoas que assim, por mais que a empresa se coloque dessa forma, tem um líder servidor e tal, são questões da pessoa, dela, sabe? E ela não tá aderente ali e ok. Mas você vai continuar com ela? Eu acho que... Entendeu? Então assim, e às vezes o problema não é da empresa. Às vezes a pessoa não está no momento dela, ela quer estar em outro lugar. Eu sempre trabalho muito essa questão do propósito pessoal. Né? Existe o propósito da empresa. E até esse ano, no começo do ano, eu fiz um trabalho muito legal com a Adriana da Flow, de planejamento estratégico na parte de propósito. A gente construiu o primeiro propósito da empresa e depois, no segundo momento, a gente fez o propósito deles. Porque eles precisam identificar que em algum lugar do propósito deles a empresa faz sentido. Eu tive um colaborador uma vez que o sonho da vida dele era ser comissário. Que interessante. Comissário. E ele trabalhou comigo no call center anos. Eu sempre soube que o objetivo dele era ser comissário. Mas ele dizia assim, para eu realizar esse meu sonho, eu estou trabalhando aqui. Porque aqui eu estou pagando meu curso, aqui eu estou não sei o que lá. E tá tudo bem, são ciclos. A empresa encaixou no propósito dele de possibilitar o que ele queria fazer. Às vezes eu quero ser médica, mas eu não tenho como parar tudo. E aí eu vou trabalhar aqui no comercial, você vai construir uma estratégia e a empresa vai fazer parte desse meu ciclo, possibilitando isso aí que eu quero fazer uma hora. Então, são ciclos. A empresa não é para sempre, a minha relação não é para sempre, minha relação não é para sempre nem, né? Então, assim... Se nada é para sempre, né? Até porque a gente também muda, né? A empresa se tiver muda. muito claro os acordos e todo mundo estiver de acordo com os acordos, flui muito bem. Aí tem pertencimento. Entende? Ai, que saco, eu vou pra lá. Tem dia que eu não tô afim de trabalhar mesmo. E é um saco ir às vezes, porque eu tô cansada. Mas é lá que tá possibilitando a viagem que eu vou fazer. É lá que tá possibilitando, entendeu? Então é entender também esses... É lá que eu tenho um meme que você bota uns boletos, né? Dentro da bolsa, e quando você tá assim, pega os boletos, aí, eita, já me animei, vamos lá. Mas aí também tem os acordos, porque, por exemplo, existem inegociáveis. Quando eu trabalhava, a primeira vez que eu me deparei com isso, eu trabalhava em CAPS, eu era coordenadora de saúde mental na época, e enquanto psicóloga eu tinha os meus propósitos, né? Eu era alimentada para aquilo ali. E eu me deparei com um momento onde eu fiquei num dilema de propósito. Eu entendi que aquilo que eu queria, que aquilo que me alimentava na psicologia, eu não ia conseguir ali. Tentei conversar. E aí eu entendi também que não era o propósito. Não estava batendo mais. Então Não vai ficar no sofrimento. Não era uma coisa... eu não estava contra. Era só não era meu. Então eu cheguei, não, então tá tudo bem, eu vou sair. Porque não tá sendo dolorido pra mim, porque não tá me atendendo. Pronto. Isso é uma coisa que eu vejo que as empresas, poucas pessoas têm essa coragem de avaliar e dizer assim, não, isso aqui não tá mais de acordo
com os meus propósitos, e não é porque eu tô com raiva de empresa ou raiva de uma pessoa, não tá, desconectou de um lado e de outro, e tudo bem. E As aí- pessoas têm que encarar que isso faz Com parte. certeza. E aí você pode me dizer assim, né? Poxa, Aline, mas eu não posso pedir as contas. Tenho que engolir aqui. Se planeje. Se planeje. Fale para a empresa. Se você acha que não tem espaço porque é tóxico o suficiente, se planeje. Vá olhando, vá para o mercado, olhe, procure intencionalmente a sua saída e construa a condição para você estar em outro lugar. Agora, enquanto está ali, tem que estar atendendo. E aí vem uma coisa do planejamento. Exato. Porque nesse planejamento, às vezes, tem a ver com a mudança de carreira e você tem que estudar. Lembra aí, filho? Exatamente. Anota uma pós, anota uma graduação. E aqui na Guide, né? Vocês sabem. E falando, né, dessa coisa, dessas transformações, eu queria que você falasse, porque tem também um outro performance, assim, eu não sei como é que a gente pode explicar, mas a pessoa diz assim, tem que trabalhar muito para ter resultado. E eu não acho. Eu acho que existem momentos da empresa que você pode ou não trabalhar muito e depende dessa construção. Como é que você vê, né, esse líder que chega e diz, não, bom é trabalhar 200 horas. Como é que você vê isso? Vejo tudo em cima. Tem horas que a gente tem que trabalhar muitas horas mesmo. Tem horas que a gente não precisa trabalhar muitas horas. Então depende da qualidade do que eu estou fazendo. Depende do que eu estou fazendo. Tem trabalhos que são extremamente operacionais. Por exemplo, vou migrar um banco de dados. É operacional, gente. Pega pra lá, pra cá. Beleza. Mas existem outros. E também é pontual, É né? pontual, porque se eu estiver sempre passando do horário, eu sempre escutei isso. Que se a gente tiver tendo que trabalhar fora do horário, sempre, para sempre, tem desorganização no meio. Certo? Uma coisa é eu fechar um projeto, eu fechar uma empresa, já aconteceu isso lá na Libertad, por exemplo, a gente fechar uma empresa gigantesca, onde eu precisei fazer a implantação, entregar cartão a cartão, mão a mão, numa indústria, numa fábrica que tinha 3 turnos. E eu precisei botar todo mundo lá, até eu entreguei, fui me entregar, enfim, porque eu sou líder servidora. E se meu colaborador fosse ficar até 10 da manhã, então um dia eu também ia ficar. Mas é a minha forma de liderar. E pronto, mas foi pontual, era uma coisa, era um momento, entendeu? No normal não é assim, porque não funciona, não é sustentável desse jeito. Pronto, e muitas vezes Agora. Isso acontece porque falta o planejamento antes da execução. Com certeza. Né? Então, assim, esse pé do planejamento, ele faz toda a diferença. Não só isso, eu acho que a gente ainda está muito preso no pensamento industrial, sabe? A gente evoluiu pouco nessa parte de eficiência do trabalho. Às vezes a gente quer fazer e não organiza para seguir melhor. O que está funcionando? Isso não está funcionando. Traz uma ferramenta, vamos aprender aqui, por exemplo, a questão da inteligência artificial. Né? É uma coisa que melhora muito, muitas atividades manuais. Mas como? Eu tenho que entender qual, eu tenho que entender o meu público que vai usar. Eles sabem o que eu vou trazer? Eu vou entendendo? Então eu tenho que entender o que de fato vai trazer efetividade. Só botar IA porque vai botar IA? Vai botar IA pra quê? Tu tá dando uma Ferrari pro pessoal que tinha Um fusquinha? uma bicicleta. E aí, porque as ferramentas de IA são maravilhosas. O problema é a gente operando ainda. Entende? E tem que também ter uma transformação da mentalidade. Exato. Né? Antes mesmo do operacional de como mexer na ferramenta, será que eu tenho uma cultura de inovação? Será que eu preparei, né, essa transformação digital com a minha equipe? E nada disso vai acontecer sem educação. Vou dar um exemplo. No financeiro, por exemplo, você tem 3 sistemas que tu pega para montar todo o DRE. Cada um jeito. Aí tu quer automatizar isso. Não dá, não tem critério. Entende? Então assim, é como se eu pegasse, eu estivesse falando português e eu trouxesse uma ferramenta que fala japonês. Não se conversa nunca. Não se conversa. Então fica no meio, não passa. É igual quando você muda RP, às vezes da empresa. Maria, entende? animado. Tudo na empresa analógica, aí tu pega papel com um SAP lá, sei lá, entendeu? É uma Ferrari
Mas a tua empresa não está acostumada a mexer com isso. E as pessoas também Tá não. todo mundo ainda no Excelzinho, de 1000 linhas. Aí acaba tendo tudo duplicado, e aí começa um boicote porque não entendeu o propósito daquilo, e é complicado. Eu brinco que digitalização, se não for feita por uma melhoria de processo, você só vai fazer o processo ruim, mais rápido e mais pulverizado, né? Então tem que arrumar a casa primeiro. E uma outra coisa, que é uma parte assim do livro, né, que tá, como você falou, a última parte é que mais é a inquietude, assim, que mexe com a gente, sobre essa questão do ócio, né? Então assim, vamos ler o ócio criativo. Aí eu, meu Deus, eu só quero estar de boa na lagoa, assim, tranquila, cada um de um jeito, né? Eu assim, em termos de esporte, a gente conversando ontem, gente, olha, meu esporte foi tênis de mesa e damas, era o que eu gostava. E pra mim é ler, se eu puder parar pra ler, ver um filme, aí eu tô naquela vibe tranquila. Mas e aí, como é esse ócio que você tem que estar se mostrando? Fala um pouquinho sobre isso, porque realmente eu acho que isso deixa a gente, e dá pra parar? Às vezes a pessoa se pergunta, eu preciso parar? Dá pra parar ou eu tenho que parar? Eu acho que a gente tem que pensar sobre o conceito de performance e sobre o conceito de parar. Parar a gente não para, a gente vive, para, morre, cai. Mas assim, é parar de performar. Então, por exemplo, o que a gente chama de performance? Performance é o que eu estou fazendo para gerar um resultado, para gerar uma melhoria, para gerar um monetizar, para gerar alguma coisa. Então eu trago para mim, para minha vida e para mim, uma objetificação, uma coisificação. Tanto é que quando você pensa assim, estudar filosofia, mas vai gerar o que para mim? Não tem utilidade. Então é como se a gente tivesse um movimento toda hora uma coisa útil. Isso, como se a gente precisasse, até para existir, ser útil. E a gente não precisa existir, ser útil para existir, a gente existe, ponto. Entende? Então essa pressão de utilidade é que a gente chama hoje da sociedade da performance. Então tudo que eu faço, eu tenho que ter uma utilidade. Eu vou fazer, e alguém tem que estar vendo. Sim. Entende? Então assim, a questão de ler e parar, ler para parar, é uma ler sem utilidade. Eu não estou pensando que eu vou ler aqui para melhorar o meu trabalho de PTO ou para ser uma pessoa melhor. Não, eu vou ler pelo simples prazer de contemplar algum negócio legal que me traz nossa, que bacana isso aqui, esse cara pensando nisso aqui, diferente, nesse aspecto. Então, falta hoje o poder da contemplação para as pessoas, de simplesmente contemplar. Não, eu estou tendo que buscar utilidade em tudo que eu faço. Então eu lembro, né, eu falei que busquei alguma atividade não performática para mim, né, que não me desse uma pressão, porque eu escrevi um livro para mim, eu sou assim, eu tenho muita dificuldade de não performar. Não para os outros, mas comigo mesmo, de ter utilidade no que eu estou fazendo. No nível de eu parar e dizer, por que eu estou assistindo isso no Netflix? Eu podia estar assistindo outra coisa no Netflix, um documentário, não sei do que. Eu me peguei fazendo isso. Então eu fui atrás de uma coisa que não tinha utilidade nenhuma, que fui aprender a cantar. E as pessoas me perguntavam assim, quando é o show? Mas você vai cantar ao vivo? Eu disse, não, eu canto péssimo. E eu continuo cantando péssimo, e tá tudo bem. Não, mas e tu tá fazendo noite pra quê? Pra nada. Porque é um tempo legal. Eu adoro música. Então me estimula eu ir pra lá. Eu fico lá, blá, 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 cantando, me relaxo e eu volto lá, parece que eu fiz uma massagem, de tão relaxada que eu fico. Então, isso pra mim destralou pra mim isso, sabe? Eu digo, e eu tô muito mais descansada agora pra trabalhar. Eu tô muito mais tranquila pra poder aproveitar e conseguir abrir meu olho pra ver e ouvir as coisas que não seja esse barulho, sabe? Porque a gente fica no fuxico o tempo todo. E uma coisa, a mente acelerada, demais. Né? Olha, uma coisa que é um grande desafio meu é desacelerar a minha mente. Então, à noite, então, parece que se eu não tiver toda uma higiene para ver se eu consigo dormir algumas horas, meu amigo, a minha cabeça é mais legal? E tem ideia. Aí no outro dia eu acordo assim, eu tenho a sensação que eu não dormi. Porque tem um caderno com 200 ideias, ou 200 cores na minha cabeça. Eu disse, gente, peraí, calma, deixa eu escolher uma forma de higienizar a minha mente, para eu poder
aguentar, senão você tá aqui e 24 horas Mas ao ligado. mesmo tempo que você fala isso, eu escuto isso de muita gente, se não tiver isso, a gente acha que a gente não tá vivo. Esse é que é o doido. Porque eu não sei se você já falou essa frase, eu falo direto. É muito bom porque eu tô falando de mim, né? Eu falo assim, a pessoa pergunta, a gente tá doido, muito trabalho, muito trabalho. Graças a Deus. Sim. Porque é como se a gente não tivesse existência se não tivesse ocupado. Porque a gente se colou nessa skin do utilitário, entende? Por isso que é tão dolorido, às vezes, quando a pessoa sai do emprego ou está desempregada, ela se sente despessoalizada. Sim. Desimportante. Entende? No mau sentido da palavra. Eu sou o quê? Meu Deus, eu estou desempregada. Meu Deus, eu não tenho uma carreira. Não é isso que faz eu existir, não. Entendeu? Então, o que é que acontece? Faz eu tomar um monte de decisão por causa disso. Que aí a decisão que não foi planejada, não foi pensada, foi meio que na emoção. Mas é uma loucura. Porque a emoção, ela faz parte da nossa vida. Claro. Agora a gente só tem que ter cuidado assim, de saber que essa emoção e pensar o que é que eu vou fazer com ela e pensar nos resultados e nas alternativas que às vezes as pessoas tomam as decisões e vai ter consequência. Não, e a gente está esquecendo do fato de que nós somos uma grande máquina, né? Assim, muito bem feita. E a gente não aguenta. Pois é. E aí papoca. Entende? Então assim, tô aqui, mas vem essa dor, vem esse sofrimento. Eu fico cansada, eu fico com enxaqueca, eu não consigo mais produzir. Eu conheço várias pessoas que não conseguem ler. Aline, tu fez audiobook? Pergunta pra mim. Por que não, quer ler o livro caminhando na esteira, dirigindo, escutando? Porque não consegue parar. Mas eu acho que, assim, a minha maior disciplina, eu vejo algumas pessoas buscando, é esse momento, assim, de parar, se permitir parar. Acho que isso tem uma permissão que não é do outro, é você se permitir parar. Agora, é você dar um stop, não é parar no sentido de você dizer, eu tô vivo, vou parar, não. No sentido de você dar assim, peraí, deixa eu só aqui respirar, me reenergizar, né, fazer assim um momento mais leve. E aí essa última parte do livro, né, eu cheguei lá e parei assim no bom sentido, eu disse, pronto, agora o negócio tá pegando. E parar. Né? E eu queria que você comentasse um pouquinho desse momento aí, que é o poder desse inútil, né? Porque isso vai te retroalimentar para que você possa tomar melhores decisões. É uma coisa dicotômica, são antagônicas. Eu tô aqui, eu tenho que parar para eu seguir melhor, eu tenho que dar uma respirada. Parar, que eu falo, não é parar no sentido de ficar parado, como eu disse. É Sim. sair do piloto automático. Sim. Porque o que a gente tá é automatizado tudo, certo? Esse não parar é a maior prisão que a gente tem. A gente não tem liberdade alguma de escolher nada nesse movimento que a gente tá. Porque a gente não pode escolher, a gente tem que escolher o que está sendo necessário no mercado, que dizem, né, que é necessário no mercado. Então eu estou consumindo Labubu, ou não sei o que, coisas, a IA, eu não consigo decidir por mim, entende? Eu não consigo criar mais nada, porque já vem pronto, eu fico aprisionado no que vem. Então parar é sair do piloto automático, é parar, fazer silêncio, para eu conseguir ter pensamento crítico, para decidir o que de fato é importante para mim, para o meu negócio, para o que é que seja. Então o parar que eu coloco é você parar e olhar de dentro para dentro e para o seu negócio. Isso. Porque senão você só segue tendência. Hoje em dia a gente só segue tendência. O poder do inútil é você não ter que ser aprisionado à utilidade de seguir uma tendência. E talvez você poder criar a sua tendência, óbvio. Você exercer a sua criatividade. Tendência é espuma. Tendência não se sustenta. Sim. Entende? Então, assim, não se sustenta. Eu não me sustento numa tendência, porque aquilo não é para mim, e nem minha empresa se sustenta também. Então, qual é o meu produto de verdade? O que de fato eu vou entregar? Entende? É uma tendência de mercado ou é de fato um produto? Eu estou vendo lá no futuro ou eu tô presa aqui no que é a tendência? Porque a tendência é passado.
Já foi. O que está ali é passado. O que vai vir está muito mais na frente. Se eu ficar inebriada com o que está acontecendo, eu não leio o sinal do que vai vir no futuro. Então, por exemplo, o estudo. O que é que a minha aluna vai fazer? O que eu estou vendo lá na frente? O que eu vou estudar hoje para poder estar bem no mercado de trabalho lá na frente? Sim. Não é o que está dizendo hoje. Não é TI. Será que é TI? Será que é engenharia mesmo? Eu não sei de fato. Mas o que é que eu estou apreendendo de sinais que estão vindo lá da frente para eu querer construir o meu futuro? Então, não consigo fazer isso se eu estiver inundada nesse monte de senso comum que hoje tem. E assim, eu acho que a capacidade reflexiva, ela tem que ser cada vez mais instigada para que eu possa me adaptar à modernidade, que não vai substituir a profissão, vai mudar a profissão. Eu vou ter que me adaptar. Então, a minha flexibilidade, ela tem que ser maior para poder eu conseguir continuar. E eu escrevi esse livro foi para melhorar a performance. Agora, que tipo de performance? Né? Da minha vida. Da minha vida, daquilo que me sustenta. Eu não vou gastar todas as minhas fichas em mim hoje, sabendo que daqui a 3, 4 dias vai vir outra onda de alguma coisa. Eu tenho que ver o que está vindo. Eu não posso estar o tempo todo ocupado com o que eu estou fazendo aqui no momento. Eu tenho que ter espaço para criar as estratégias. Sim. Não existe um C-level, não existe um empreendedor que fique inundado por baixo de tudo que está acontecendo, sem tempo de ócio, criativo não, de ócio parado, para poder abrir espaço para quando ele for pensar estratégia. Sim. Se eu estou entupido de coisa na minha cabeça, como Sim. é que eu vou criar um novo? Exatamente, é isso aí. Então, assim, parar não é parar. E aí, Aline, eu acho que a gente conversaria aqui muito, mas eu vou trazer um ponto que, né, a gente tá aqui, outubro rosa, né, gente, ó. Aqui, ó. Todo mundo pink, mas assim, queria dizer que é um momento de reflexão, né, para que todas nós estejamos juntas, né. Esse autoexame salva vidas, a gente tem que se cuidar. E eu queria, assim, falar desse nosso papel da mulher. Então, assim, você, como mulher, está escrevendo um livro, eu acho que tem que cada vez ser muito valorizado, né? Quando você começou como CEO, você sentiu alguma forma de discriminação? Como é para você? Não, eu não boto muito como lugar de discriminação, não, sabe? Eu até brinco que nem vítima, nem heroína, só inteira nesse sentido, sabe? Sim. Não sou vítima, nem eu vou me colocar como vítima, mas eu também não sou heroína, não. Eu não tenho que levar todo mundo nas costas, eu não tenho que cuidar de marido, filho que se foi feito por nós dois, nós vamos cuidar os dois, sim, né? Sim. Inteira no sentido das minhas posições. Agora, em detrimento às culturas que nós somos imersas, existem várias diferenças do homem para a mulher. Sim. E que são complementares. E mais diferenças assim no sentido histórico da coisa. Por exemplo, quando a mulher, na Idade da Pedra, né? Eu voltei na Idade da Pedra porque tem muito conceito de hoje que não é da Idade da Pedra. As mulheres ficavam com os filhos, cuidavam dos filhos. A obrigação nossa era essa, cuidar da casa dos filhos. E os homens iam buscar a comida. Duas atribuições importantíssimas complementares. Sim. Só que a da mulher, ela é muito vida e morte. Ela estava cuidando da prole dela. Então a gente cuidou para o menino não morrer, porque se ele saísse correndo da caverna, o bicho se acaba comia. Então, entende? O senso de urgência da mulher com o filho, até por ter gerado, é muito diferente, historicamente. Entende? O homem, ele sempre foi mais ousado, ele tem que ser ousado para ir lá fora buscar o alimento. Entende? Ele tinha que se arriscar. Ele mete as caras e faz. A mulher não, ela se prepara. Como é que eu vou improvisar com o filho? Por isso, até hoje, as mulheres são muito mais preparadas do que os homens, se você for pensar em currículo. Sim, sim. Por quê? Porque a mulher não pensa em improviso. Ela pensa em estar preparada para. O homem, ele vai andando e Deus dá o chão, né?
mas é historicamente assim, entende? Então, isso é vítima? Não, é assim, entendeu? Então a gente tem que considerar as realidades e atuar sobre. Então eu não senti que eu tinha um preconceito comigo, eu só senti que eu tinha que entregar mais. Eu tinha essa sensação, eu sempre tive, eu tenho que entregar mais. Se é do outro, se é meu, eu já não sei. Mas eu tinha essa sensação. Eu acho que isso do entregar mais, muitas vezes, é uma autocobrança nossa, isso interna. Eu não sei se é do outro ou meu, mas eu tinha mais interna, isso. Esse sentimento. Mas o que eu percebo muito é que você tocou numa coisa muito importante da mulher não se sentir vitimizada. Sim. Eu acho que muitas vezes no ambiente educacional também a gente tem e empreendedores, nem todo mundo é mulher, e você diz assim, mas e como é que você está nesse mundo corporativo, depois no mundo empreendedor, de se arriscar, né? O empreendedor ele se arrisca. Sim. E não é comum a mulher se arriscar, que você está colocando, e eu concordo, mas o que eu percebo é que as pessoas trazem percepções e você faz a sua leitura. Sim. Eu vou ler que é assim? Não, eu não me senti assim. Muitas vezes a mulher ela se sente menor, não porque o outro diz, não, eu sei quem eu sou, não é porque ele está dizendo que eu vou me sentir. Então eu acho que tem que ter essa quebra também dessa vitimização e realmente em algumas situações você vê que ainda é preciso que nós ajudemos umas às outras. Se existe sim, muito comum a gente sentir que os homens, por terem essa percepção diferente da maternidade, por exemplo, compreender que a mulher tem essa fragilidade nesse aspecto, certo? Mais esse componente quanto profissional. É comum. Sim. Certo? Sim. É comum. Então, assim, eu vou usar isso eu vou me vitimar disso? Não, eu vou considerar que isso existe porque existe. E eu vou trabalhar para que isso não seja um problema. Acordos, certo? Se eu entender, por exemplo, eu tô com 35 anos, 36 anos, ainda não tive filho, mas eu quero ter, eu vou fazer uma escolha. Eu vou pegar o prato da carreira e vou botar um pouco de lado e vou realizar esse meu sonho, ou eu vou congelar meus óvulos, tá entendendo? Então, é muito melhor tomar decisão e fazer acordos com a realidade. A realidade é essa. Vão existir chefes, vai existir lugares que a maternidade ela vai lhe limitar. Sim. Entende? Agora, cabe a você estar nesse lugar ou não. Porque existe um poder de escolha. Existe sempre um poder de escolha. Aí, agora, tem que ser arcado com esse poder de escolha. As consequências. Eu quero só a parte boa e não quero as consequências. A Luciane ontem contou uma história belíssima nesse aspecto. Entende? Então, assim, é arcar com aquilo. E ela disse, quando eu fiz um acordo comigo, os outros podiam dizer o que quisesse. Eu ia arcar com aquilo. Tava com medo. Tinha certeza? Não, mas a certeza de que eu queria ser mãe daquele jeito era maior. Então, assim, existem essas limitações. Eu acho que nós, enquanto mulheres, temos que ter sonoridade sobre isso, porque nem todo mundo consegue fazer essas escolhas de modo tranquilo. Sim. E a gente tem que entender que existe, por exemplo, já pensou se a gente cruza com a Luciana naquele lugar e a gente ter sonoridade de não fazer determinadas perguntas, por exemplo, ou de dar determinados suportes. Eu acho que tem que existir sim isso entre nós mulheres. E existe pouco, eu acho, ou melhorou muito. Eu acho que a gente está num processo de evolução. Muito, E porque a gente também mimetiza, como tem historicamente menos líderes mulheres do que homens, e as mulheres, como entraram nesse mundo de liderança há pouquíssimo tempo, até pouco tempo a gente nem votava. Então o que a gente faz? A gente copia. Todo mundo, quando vai entrar no lugar, fazer uma coisa nova, copia. Então, nós mulheres copiamos muitos homens nesse momento. Como é que é ser líder? Se é líder é ser tudo, se é líder não sei o quê. Dar uma masculinizada nesse aspecto para se sentir validado. Né? Hoje a gente está em outro momento. Hoje a gente está construindo um outro lugar. Sim. De uma liderança feminina com a potência que é ser mulher. E que usando como potência e não como vitimização. E que também não exclui o masculino. Eu acho que é bom, os dois juntos, porque se complementam. Eu acho engraçado, porque quando a gente fala sobre o feminino, eu não estou negando o masculino. Toda vez que eu vou dar uma palestra para mulheres, eu brinco, gente, eu vou falar sobre ruptura, que é pensar sobre conceitos que a gente aprendeu de muito tempo.
E eu vou falar para mulheres, porque é o que me atravessa. O homem tem as rupturas dele, tem os questionamentos dele, tem as coisas dele, as dificuldades dele, tem todas as coisas. Por que eu tenho que ser provedor, né? O homem tem muito isso de ser provedor, isso machuca o homem também. Ele tem as questões dele. E ele vai tratar as questões dele. Mas vamos tratar as nossas. E eu não estou negando a deles, não. Eu estou só aqui resolvendo as nossas, nesse sentido. E a gente é óbvio que é complementar. É óbvio que é complementar. A gente é complementar mulher com mulher, a gente é complementar homem com homem, a gente é complementar homem com mulher. Nós, seres humanos, somos complementares. Uns com os outros. Desde que a gente queira ser. Desde que a gente abre espaço para ser. Entende? Porque existem vários homens que têm várias características que eu poderia dizer que são femininas. E tem vários homens e mulheres que têm características muito mais masculinas. Entende? Então isso não é rígido. Agora, somos complementares todos. Não tem que eliminar porque ele é um cara, mulher, porque é homossexual. Pessoal, olha, eu acho que a gente ficaria aqui horas e horas, porque tem muita coisa para falar, mas a gente está chegando aqui à nossa reta final e eu queria assim, né, as pessoas, os nossos alunos, os nossos futuros alunos que estão aqui, né, querem vir na UAI, não esquece, viu, ó, conhecimento é tudo. E eu queria que você desse assim, né, aquela palavra final para os líderes, né, e as pessoas que estão interessadas em ler O Poder do Inútil. Gente, ó, não perde, viu? Vale a pena, vale a pena. Mas qual é essa dica maravilhosa? O que eu quis com o livro, né? Eu quis realmente mexer, porque eu quis mexer comigo e também quis mexer com os outros, de sair desse piloto automático, recuperar todas as nossas características verdadeiramente humanas. Ouvir, sentir o olfato, paladar, olhar, ser humano, recuperar esse ser humano, que é o quê? Sair do piloto automático, ter as minhas decisões, me ouvir as pessoas que estão perto de mim, fazer conexões verdadeiras. Esse livro é uma homenagem e uma comprovação de que isso é possível e de que isso nos enriquece absolutamente, não só nos nossos negócios, mas como pessoa. E no fim do dia, nós somos pessoas, né? A gente quer ser feliz, né? Sim. E se o negócio ficou bem melhor ainda. Oh, com certeza. Olha, um spoilerzinho, tá na Amazon, né? Tá na Amazon. Tá na Amazon, viu, gente? Ó, e eu queria aqui, né, chegando a mais o final do nosso Waidencast, lembrar para todos vocês, ó, vai lá no Spotify, seguir, né, compartilha com seus amigos, o mais importante, né, curtir. A gente tá aqui com um intuito e um propósito muito grande. Na Waiden a gente é a família do conhecimento, porque nós entendemos que aprender é tudo. E uma família, ela tá sempre se ajudando, né, onde as diferenças existem, mas existe uma coisa muito maior, que é o amor, né? Então, outubro é um mês também muito importante para a gente se amar. Então, não esquece, nossos polos Waiden vão estar com a campanha do Outubro Rosa. Pegue o seu lacinho, passe, compartilhe, ajude, dê coragem a uma colega que se deixou em segundo plano, porque a gente tem que pensar em si, se cuidar para poder cuidar dos outros. Com certeza. E eu queria agradecer, Aline. Foi maravilhoso e nós vamos ter sempre outros momentos juntas, mas eu queria dizer que o livro, ele é a sua cara. Ele é uma linguagem acessível, direta, mas ao mesmo tempo acolhedor, né? Eu acho que são as verdades que precisam ser ditas e refletidas. Então, vamos lá, vamos ler, discutir e refletir. E vamos estudar, porque Estudar estudar é que traz repertório. Tchau!